Bom, ó, é o seguinte, eu vou falar um pouco mais sobre os gráficos, porque gráfico é algo muito importante na física e na matemática, e algo que é muito cobrado em vestibulares e Enem, né. E aí eu queria falar um pouco sobre começando a falar sobre o gráfico da aceleração, né. Bom, pessoal, é o seguinte, a gente viu que no movimento uniformemente variado, a aceleração ela é sempre definida, eh a aceleração para o movimento uniformemente variado sempre é constante, né. No movimento uniformemente variado, a aceleração é constante. É isso que define um movimento uniformemente variado. Então, é importante ver como é que é o gráfico nesses casos, né. Então, o que nós temos? No MRV, a aceleração é sempre constante, ou seja, é um valor fixo, não muda com o tempo. Então, como é que vai ficar o gráfico da aceleração, né, ó. Então eu vou desenhar aqui os eixos ordenados, tá? Deixa eu pegar aqui, refazer aqui o seguinte. Eh, então tá aqui o gráfico da velocidade, ou da aceleração. Aí vou desenhar dois aqui, um para o caso que a aceleração é positiva, outro para o caso que a aceleração é negativa, né? Então, aqui eu tenho um gráfico da aceleração em função do tempo, aqui também. Muito bem, pessoal, nós vamos ter dois casos, tá? O primeiro caso é onde a aceleração é positiva, e o outro caso é que a aceleração é negativa. Pessoal, quando eu escrevo A em função do t, ou seja, então gráfico A vezes t, então gráfico A vezes t é o gráfico da aceleração em função do tempo. Como a função é constante, ou seja, o valor dela nunca muda, então, por exemplo, eh, se eu disser que a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado, sempre vai continuar aquele valor. Então, para o caso em que A é positivo, então eu vou ter aqui um valor que nunca muda com o tempo, ó. Então isso aqui é A, então esse valor de A vai sempre constante. Então esse é o gráfico da aceleração quando, eh, ela é positiva. Quando é negativa, vai estar aqui menos A, menos módulo de A, então vai ser algo assim abaixo do eixo das ordenadas, tá. Então pessoal, o gráfico da aceleração não tem muito que fazer não. Então, por exemplo, vamos supor que a aceleração de um carro é 2 metros por segundo. Então como é que seria o gráfico? Seria aqui no lugar de A, colocaria 2 e ficaria aqui 2 metros por segundo ao quadrado. Aí colocaria aqui as unidades, né, ficaria metros por segundo ao quadrado aqui, e aí pronto, né. Então, não tem muito mistério, né, o gráfico da aceleração, é sempre constante, nunca vai mudar de valor, tá. Então vou colocar aqui só para ilustrar, né, então vou colocar aqui só para dizer que eu não fiz, né. Pronto, 2 exemplos bem básico, tá. Aqui, aqui. Então, ó, aqui vai ser a aceleração em metros por segundo ao quadrado, aqui t em segundo, aqui do mesmo jeito, e aqui t em segundo. Aí vamos supor que um carro tem a aceleração de, sei lá, 4 metros por segundo ao quadrado. Como é que é o gráfico? Venho aqui no gráfico, coloca 1, 2, 3, 4, coloca 4 bem aqui. Então o gráfico vai ser o quê? Vai ser algo do tipo assim, ó, uma reta paralela ao eixo do tempo. Pronto. Esse exemplo aqui, vamos pegar uma aceleração, sei lá, menos 3 metros por segundo ao quadrado. Um carro que tá com essa aceleração aí. Como é que seria o gráfico? Seria algo do tipo assim, ó, coloca aqui o menos 3, aí seria algo assim. Ou seja, não tem muito mistério, tá? Então o gráfico da aceleração seria algo desse tipo. Uma outra coisa que eu queria falar é o seguinte, ó. Pessoal, eu vou repassar essa imagem para cá, então eu vou colar aqui. Pronto. Eu vou escrever aqui um pouco maior. Ó, vamos supor que aqui é um tempo t qualquer, um tempo final qualquer, tá? Deixa eu ajeitar aqui. Um tempo t qualquer. E aí é o seguinte, aqui é o zero, é a origem, né? E aqui a gente sabe que tem um valor a.
um A qualquer, A positivo. Pessoal, o que eu posso afirmar é que isso aqui, eu posso gerar um gráfico a partir daqui, né? Eu tenho uma área aqui que eu posso calcular a área dessa figura geométrica. A pergunta é, qual é a área dessa figura geométrica? Que figura geométrica é essa aqui? Esse aqui é um trapézio, né, pessoal? É um trapézio. Um trapézio não, desculpa, é um retângulo, né? Então, a área desse camarada aqui é a área de um retângulo. Como é calcular a área desse retângulo? A área seria o quê? Seria base vezes altura. Quem é base vezes altura? Então, a área aqui seria numericamente igual, vou já dizer que é numericamente igual, a base, quem é a base? Base é 0 vezes t, de 0 a t, é esse tamanho aqui, que é t, vezes a altura, que é a. Então, seria a vezes t, não é? Então, a vezes t seria numericamente igual a, a essa área. Vamos lá. Pessoal, quem é a vezes t? A gente sabe que a aceleração é ΔV por ΔT, né? Mas a gente supor que t é 0 igual a 0, então fica só t, né? Vou passar o t multiplicando. Então, ΔV é igual a A vezes t. Ora, A vezes t é variação de velocidade. Ou seja, a área desse gráfico aqui é numericamente igual à variação da velocidade. Tá? Ou seja, se eu tiver um gráfico um gráfico da aceleração e eu calcular a área desse gráfico, eu vou ter a variação de velocidade. Veja que interessante, né? Pessoal, esse numericamente igual, eu vou colocar esse N aqui só para dizer o seguinte, ó, qual é a unidade de variação de velocidade? É metro por segundo. Qual é a unidade de área? É metro ao quadrado. Então, quando eu falo que é numericamente igual, é só um valor numérico, tá? Por isso que a gente coloca aqui numericamente igual. Então, se eu calcular a área da aceleração, isso vai ser numericamente igual à variação de velocidade, certo? Ou seja, é algo bem interessante, né? É algo bem interessante. Então, toda vez que você tiver, vou repetir, tá? Se você tiver o gráfico de aceleração, você calcular a área até um instante de tempo t, essa área vai te dar a variação de velocidade. Ou seja, vamos pegar aqui esse gráfico aqui. Aí eu quero saber, ó, aqui, vamos supor que aqui é o instante igual a 3, tá? Ó, aí aqui, ó, tem essa área aqui. Vou pegar aqui, tem essa área aqui, ó. Pronto, tem essa área aqui. Esse aqui, de novo, é um retângulo, né? Como é que calcula a área aqui desse retângulo? É base vezes a altura. A base é quanto? A base aqui é 3. Então, a área aqui é o quê? É 3 vezes 4. 3 vezes 4, que é quanto? 12. Só que a gente viu que a área é numericamente igual à variação da velocidade. Então, a área deu 12, então é que é 12 metros por segundo. Veja que coisa bonita, né? A área do gráfico me dá a variação da velocidade, tá? Então, repetindo, se você tiver um gráfico lá da aceleração em função do tempo, e você quiser calcular a variação de velocidade, basta você calcular a área desse gráfico, tá? Então isso é um resultado muito bonito, muito interessante, que a gente vai usar em alguns momentos, tá bom? Pronto. Pessoal, mas o que eu vou fazer agora aqui é o seguinte. Então, beleza, ó. A área é numericamente igual a ΔV. Ou seja, eu posso, a partir do gráfico, obter qual é a, a função horária da velocidade, né? Porque a gente sabe que A é igual a vezes t, isso aqui é ΔV, então posso obter justamente a função horária a partir do gráfico. Então isso é interessante também, ok? Muito bem, pessoal. Vamos fazer agora um gráfico da velocidade em função do tempo. Então eu vou escrever aqui um gráfico de velocidade em função do tempo. Pronto, deixa eu pegar aqui. Então, vou pegar aqui. Pronto. Então, ó, aqui vai ser a velocidade, tá? E aqui vai ser o tempo. Aí, ó, vamos pegar aqui um valor de V0. Pronto. E aí, eu vou ter isso aqui, tá? Aí vai ter um instante de tempo de t qualquer. Pessoal, depois eu vou mostrar, mas é o seguinte, ó. Se eu calcular a área agora aqui,
eu posso pegar essa área aqui, né? Ó. Vou isolar aqui essa área. E eu posso calcular a área dessa figura geométrica aqui, ó. Pronto. Que figura geométrica que eu tenho aqui? Eu tenho um trapézio, né? Ó. A área aqui me dá justamente um trapézio. O que acontece se eu calcular a área desse trapézio? Tá? Pessoal, se eu calcular a área desse trapézio, eu vou obter que essa área ela vai ser numericamente igual ao quê? Ao deslocamento, ao ΔS. Veja, o gráfico da aceleração, a área sobre o gráfico da aceleração me dá a variação de velocidade. E a área sobre o gráfico da velocidade me dá a variação de posição. Veja, isso é um resultado muito bonito, tá? É um resultado muito bonito. Mas a gente vai, por enquanto, só aceitar isso, tá? Na próxima aula eu vou demonstrar isso. Mas aí eu vou